Amantíssimo Deus que habita nas alturas dos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, sobre cada uma de nossas vidas, Pai. Sabemos, meu Deus, que nós devemos nos aquietar, porque o Senhor está no controle de tudo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus e temos a certeza a quem nós servimos. Abra, Senhor, as nossas mentes agora. Derrama teu Santo Espírito sobre nós. Mais uma vez, nessa manhã é o que nós estamos lhe pedindo. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu tenho uma boa notícia para vocês. Nós vamos começar agora a falar de cada um dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó. Israel porque o nome dele foi trocado, não é? Então hoje nós vamos falar sobre Rúben. A gente sabe que esse é o primeiro filho de Jacó. Mas o que é engraçado é que lá em Apocalipse, o primeiro nome não aparece Rúben. Qual é o nome que aparece? Judá. Esse é o primeiro. E nós vamos entender por que é o nome de Judá que aparece primeiro. Bom, ontem eu terminei falando sobre a escolha de Deus sobre uma família totalmente destruída. Ele escolheu essa família e ele escolheu ela para fazer parte da história, da grande história. E às vezes poderíamos pensar que Deus poderia ter escolhido outra. Será mesmo? Nós não devemos questionar os desígnios de Deus. Porque como eu falei aqui nos áudios anteriores, né? Deus, ele fez isso, ele permitiu isso, ele trabalhou através disso para nos mostrar que essa família foi transformada por Jesus. Ele transforma tudo. E se ele transformou cada um desses homens, ele também pode transformar cada uma de nós também. Amém? Que Deus seja louvado por isso. Isso é o que nos motiva. Sabe, porque Deus esteve aqui nesse mundo e a cada momento, a cada desafio que eu passo e que eu percebo nos detalhes, nos defeitos de caráter, sabe, no momento, vou abrir meu coração aqui, no momento em que às vezes a minha paciência às vezes falta, sabe? Porque eu quero o fruto do Espírito. E quando eu percebo que às vezes a minha paciência ali tá faltando, porque Deus tem mandado desafio, tem mandado, eu tenho percebido o lapidar de Deus na minha vida. E aí é onde eu vou na presença de Deus e eu falo, Pai, em outras épocas, eu falaria, que nada, só Deus é quem foi perfeito. Sabe? A paciência tem limite, né? Só Deus é quem foi perfeito, não tem como. Mas hoje não. Hoje eu falo, Senhor, se foi possível para o Senhor, se o Senhor nos mostra que é possível, eu quero, Pai. Eu tenho falado para Deus dessa maneira, Pai, eu quero a transformação, porque em outras épocas eu falaria, só Deus foi perfeito. Não. Deus nos mostra que isso é possível. E se Ele transformou esses homens, por que Ele não vai me transformar também? E esses é um dos exemplos. Então, louvado seja Deus, porque Ele está nos transformando. Ele está nos lapidando. Glória a Deus por isso. E quando nós vemos a história, nós às vezes perguntamos, né? Para quem foi que Rúben puxou? Você se lembra que no áudio anterior, eu disse que a maldição vai até a terceira e quarta geração? Ou seja, as histórias, elas se acabam por repetir. E isso até hoje. E se a gente não quebrar as maldições, elas acabam se repetindo por geração e geração. E quando eu falo isso, na minha mente vem N exemplos. A gente faz a mesma coisa. E a gente percebe o nosso lar repetindo o que nossos pais foram, o que os antepassados foram. E nós temos que ter olhos vigilantes para isso. E quando nós estudamos sobre a história de Rúben, a gente vê que Rúben, de uma forma bem curiosa, ele lembra o tio dele. Quem foi o tio dele? Esaú. O homem que trocou a sua bênção da primogenitura por um prato de lentilha. E isso nos faz lembrar alguma coisa? Será se não? Será se isso é coincidência?
Eu acredito que isso não é coincidentemente. Rubem faz a mesma coisa que o tio dele. Ele trocou a bênção de primogenitura dele por um momento de prazer, por uma noite prazerosa. E essa noite ainda não foi com qualquer mulher, foi com uma das esposas de seu pai. Ele traiu o pai dele. Ele teve relação com uma de suas esposas. Olha que sério isso. Isso trouxe muito mais dor ao coração do pai do que a morte da sua esposa tão amada. Isso trouxe vergonha ao coração do pai. E acredito que muito mais vergonha ele teve nisso sobre Dinar ter sido abusada. Imagina você que terrível foi uma traição. Já é terrível uma traição. Agora imagina a gente imaginar a terrível traição do próprio filho. Quando a gente se aprofunda mais um pouco, a gente pensa mais um pouco lá dentro da história, as rivalidades, que existia entre essa família. Por que já existia uma rivalidade? Existia uma rivalidade entre duas irmãs. E tudo isso por conta de enganos, por conta de erros, consequência do engano. Porque Jacó foi enganado, mas ele colheu o fruto de um engano. Ele fez isso no passado. Tudo tem consequência. Agora olha como que as histórias elas acabam se repetindo, sobre esse negócio de engano. Quando Jacó, ele sentava à mesa com seus filhos, era ali totalmente uma rivalidade que existia entre filhos e filhos. Por quê? Porque eram filhos de diferentes mães e as mães eram rivais. E voltando no passado, existia isso também entre Esaú e Jacó. Eles eram muito diferentes, assim como Lia e Raquel. E quanto mais o tempo passava, mais isso piorava. Olha o que o comentário bíblico ele diz. Cada um dos filhos de Jacó recebeu o nome cujo significado refletia os pensamentos e as emoções da mãe por ocasião do nascimento. De uma forma ou outra, todos os nomes refletem a rivalidade de suas irmãs. Olha para vocês verem que sério. Se vocês não entenderam, volta o áudio e escuta isso. Cada nome tem um som relacionado a certas palavras-chave usadas na declaração feita pela mãe naquela ocasião. Assim, a primeira sílaba de Rúben, que significa veja, um filho, lembra que a gente falou sobre isso, Que era o que Lia gritou quando o filho nasceu, Isso vem de Ra, no grego, não sei de repetir, não sei dizer exatamente o nome, Mas é R-A-A-H. Vê que é usado em uma declaração dela. O Senhor atendeu, o Senhor viu a minha aflição. Isso significava, essa palavra no grego. Então, para Lia, o seu primeiro filho foi evidência da compaixão de Yahvé, ou seja, de Jesus, Que tinha razões para esperar que esse filho foi o meio pela qual poderia ganhar as afeições de Jacó. Então, olha para você ver a consequência grave que os filhos herdaram e que isso contou para o seu caráter. Isso é sério. E por haver essa rivalidade, eles aprenderam a fazer da mesma forma. Existia uma rivalidade entre eles também. E tudo se repetindo novamente. Observam como que a maldição ela vai passando de geração para geração? Jacó não teve uma vida fácil. E os erros de Jacó trouxe consequência. E Deus escolhe ainda assim essa família. Por quê? Porque Deus é especialista em transformar a maldição em bênção. Deus nos mostra que Ele salvou essa família, transformou essa família e Ele pode nos transformar também. Amanhã a gente continua esse estudo. Eu espero vocês e até lá.